Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do canal Conectar Podcast. Mais uma vez estamos aqui nessa maravilhosa mesa, onde a gente pode compartilhar de histórias maravilhosas também, interessantes, profissionais. E em especial hoje nós temos uma entrevista bastante curiosa até, eu diria da minha parte, porque nós falamos muito sobre direito, falamos muito sobre a profissão dos advogados em geral, mas nunca talvez tivemos a oportunidade de sentar para trocar uma ideia, para a gente falar a respeito de assuntos tão importantes do dia a dia. E o tema de hoje, como vocês têm visto aí as postagens que nós temos aí já divulgado há alguns dias, e até peço escusas aqui, porque houve problemas técnicos, houve atrasos, mas aprove Deus que hoje nós estamos aqui gravando. Então, antes de nós aqui apresentarmos formalmente o nosso ilustre convidado, né? Ele pediu para falar que ele não era estrela aqui, mas é o nosso ilustre convidado que está aqui nessa tarde para a gente bater um papo muito bacana. Eu gostaria que você se inscrevesse no canal, compartilhasse esse vídeo, tá? Para alcançar o quanto mais pessoas possíveis, tá bom? E você poder tirar suas dúvidas. Inclusive, está sendo gravado, mas esse vídeo vai estar disponível para você aí a todo tempo no nosso canal. Tá? E se você tiver mais dúvidas a respeito do tema que nós vamos aqui abordar, por gentileza, não fique com dúvidas, tá bom? Você vai lá nos nossos comentários, faça o seu questionamento e o Kleber com certeza vai estar tirando as suas dúvidas ali. Possivelmente eu não vou poder te responder juridicamente, mas o Kleber, tá? O Dr. Kleber vai te responder com certeza esses questionamentos. Tá bom? Então, sem mais delongas, eu quero apresentar para vocês aqui nosso querido amigo Kleber Moura Almeida. É isso? Seja muito bem-vindo, Dr. Kleber. Obrigado, Ismael. É um prazer estar aqui nesse podcast. Momento muito aguardado, né? Eu sou um fã do canal, ouço o podcast e o alcance dele é muito bom aqui, né? A todos. Então é um prazer estar aqui conversando um pouquinho. Que bacana. Dr. Kleber, jovem, muito jovem, estou aqui, a primeira vez que nós nos encontramos pessoalmente, mas um jovem que está aí atuando numa área tão importante para a nossa sociedade, né? Eu acredito que a advocacia, né, é uma extensão muito grande para toda a sociedade, né, como um todo. E para isso, então, existem várias, vou falar como leigo aqui, mas existem várias ramificações, né, que a área de advogados vai trabalhando, se especializando e fazendo os devidos trabalhos, né? Uhum. E para isso, doutor, eu gostaria que o senhor se apresentasse um pouco da sua biografia, como tudo começou aí nessa área tão maravilhosa que você atua. Tá. Meu nome, para quem não me conhece, é Kleber Moura de Almeida. Eu sou advogado há mais de 12 anos. Eu sou pós-graduado em Direito Empresarial pela Universidade Estadual de Londrina. Sou pós-graduado em Direito Tributário pela Universidade do Damásio de Jesus. E, por último, pós-graduado em Direito Imobiliário pela Escola Superior Universitária. Eu tenho um escritório localizado ali em Baiti, Paraná, né? Nosso estado. Nosso escritório conta com 4 colaboradores. Nós temos o Dr. Rodrigo Leal lá, temos o Dr. Alexandre Melo, temos o Dr. Gabriel de Andrade e temos a nossa maravilhosa secretária que trabalha para que tudo ocorra bem, né? Que é a Vitória, muito estimada. Então, nosso escritório está ali em Baiti. Nós atuamos na área imobiliária já há um bom tempo. E além do profissional, eu sou o Kleber, casado com a doutora Alexandra Tabalipa, médica veterinária, minha querida esposa, e pai da Liz, minha princesa. Que maravilha, que legal, que lindo, né? A família, uma base Sim, extraordinária para a nossa vida estrutural lá na nossa profissão, né? Onde nós vamos sempre voltar para casa e ali ter o aconchego, esse né? aconchego aí, isso mesmo, esse abraço, porque Sim, talvez o dia foi tão exaustivo, foi tão trabalhado, mas voltamos para casa e temos alguém para sim. compartilhar do amor, né? Da vida, né? É o que faz sentido, né? Isso é o que faz sentido. E isso tudo é maravilhoso. 12 anos já como advogado, Sim. e isso te encantou quando?
Porque eu acredito, como eu já tenho conversado com alguns amigos, existe um encanto pela profissão, né? Tivemos aqui o investigador Valdinei, que é um amigão, e foi uma entrevista fantástica, emocionante. E ele falou para mim assim que ele nunca pensou em ser policial, mas através de um convite de um amigo, ele resolveu prestar o concurso, muito inteligente, havia passado em vários concursos no mesmo tempo, e ele escolheu a polícia. Mas o que te encantou na área de direito? Então, a minha família é uma família classe média baixa, né? Nós, graças a Deus, nunca faltou nada em casa, mas a gente sempre teve que batalhar muito. Eu trabalho desde os 8 anos. Comecei vendendo sorvete, depois eu fui guarda-mirim, depois eu fui office boy por um bom tempo. Eu trabalhei em outras empresas. E meu avô era advogado. Meu avô foi advogado, ele era professor e advogado. E aquilo me encantava muito, eu achava muito bonito. E eu falava, eu quero ser advogado, é bonito, eu vi ele de terno, indo ao fórum, aquilo foi me encantando. E também o desejo de prosperar na vida, não financeiramente, mas ter uma vida um pouco mais tranquila, era um sonho para mim. E aí, na época, a faculdade era muito difícil de fazer, de cursar, né? Eu estudei em escola pública a vida toda, e aí nos vestibulares de faculdades estaduais e federais, geralmente não alcançava a aprovação. Ia bem, mas não alcançava a aprovação por não ter uma base de estudo ideal e concorrer com alunos que vinham da universidade particular. Não é nenhum demérito, né? Há algumas exceções de algumas pessoas que conseguem vencer esse muro intransponível do vestibular estadual, mas não foi o meu caso. Aí recebi a visita de um primo meu, o apelido dele é Ti, e ele me convidou para que eu fosse morar com ele, com a família dele, com a minha prima, com as crianças pequenininhas lá em Santa Isabel, São Paulo. Santa Isabel, São Paulo. Santa Isabel, ele tem uma pastelaria lá. E aí eu trabalhava na pastelaria a tarde toda, entrava das 2 e ia até as 11 da noite, e de manhã eu fazia faculdade e ele pagava a faculdade para mim. E eu morava junto com ele. Então, meus 5 anos de faculdade foi lá na pastelaria, à tarde sentava no balcão lá da pastelaria, no caixa, e ia ler os livros. Né? Graças a Deus não tinha internet na época, então não tinha o que distrair-se, né? Então era atendendo as pessoas e nos intervalos lendo os livros. Fiz uma faculdade muito bem feita, graças a Deus, e aquilo foi providencial na minha vida. O meu primo Tia, Veronique, as crianças me deram aquele suporte familiar. No último ano de faculdade houve um contratempo, um imprevisto. Eu fui cometido por uma ansiedade que eu nunca tinha tido e precisei voltar para Ibaiti. E aí eu fiquei aqui morando com os meus pais e cursei o último semestre em Ourinhos. Me formei ali na faculdade. Então essa é a minha trajetória acadêmica, o meu sonho, né? Sim. Foi que, graças a Deus, aí eu consegui me formar e depois ser aprovado no exame da ordem e começar a minha caminhada como advogado. O tão temido exame da ordem, né? Tão temido. Tão temido o exame da ordem. E essa paixão, então, ela desperta a partir de ver alguém tão próximo trabalhando. Eu acredito que isso te dá mais motivação, né? Sim. Para poder ver as outras pessoas verem, da sua família verem que foi possível alguém dar continuidade, né, a esse bastão, né, tão importante. Sim, sim, é isso. Maravilhoso. A única lástima que eu tenho é não ter advogado com meu avô, Sim. porque ele faleceu quando eu estava no 4º ano da faculdade. 4 anos. Mas eu tenho certeza que de onde ele está, eu estou cumprindo o papel dele, honrando ele e advogando como se ele estivesse ao meu lado. Que legal, isso é maravilhoso. Toda essa introdução que a gente faz aqui, Kleber, é justamente para a gente ver o lado humano das profissões, né? Sim. Nós estamos aqui num estúdio, eu tenho a minha vida particular, eu sou pastor, né? Por vocação, Sim. mas eu tenho profissão, né? Dentre outras do podcast, mas nós temos o lado humano, né? Que grita dentro da gente, que fala conosco, que estimula a realizar os sonhos. E uma coisa que eu achei muito legal aqui é essa parte familiar, né? Todo esse abraço familiar que faz
podemos até usar um termo que é assim, um jargão, mas é uma verdade muito clara, que é a base, né? Que faz com que a gente realmente volte para casa e se sinta abraçado, como o teu caso teve um momento de ansiedade, mas voltou para casa e todo mundo segurou a onda, né, junto, né? E aí sim. e você pôde concluir esse trabalho, né? E a partir de então, você, além de ter se formado advogado, você fez o exame da ordem. E como é que funciona as especializações? Porque alguém vai atuar na área criminal, na área empresarial, enfim. Me explica um pouquinho sobre essa questão. Sim. Hoje o nosso escritório ele atende todas as áreas. Todas as áreas. Então nós dividimos as áreas por colaboradores, por advogados, né? Certo. A carteira hoje de direito civil e direito imobiliário sou eu quem sou responsável. Aí nós temos o Dr. Rodrigo que faz direito previdenciário, o Dr. Gabriel também, e assim nós vamos dividindo. Mas a área da especialização é um objetivo como mal comparando é como médico. Eu tô com um problema aqui, tô com dor no coração, vou no cardiologista. E no direito não é diferente, né? Nós temos vários advogados que trabalham aí de forma geral, né, num nicho, mas nós trabalhamos com o direito imobiliário, trazendo mais conhecimento, é mais profundo, é mais assertivo, né? O advogado que trabalha com a especialização, principalmente o advogado que trabalha no direito imobiliário. É buscar soluções mais atuais, mais modernas, né, com mais assertividade, com mais sucesso na causa. O advogado, de maneira nenhuma, ele pode prometer que vai ganhar uma causa, porque quem julga não é ele, quem decide não é ele. O que ele pode entregar é um bom serviço, um serviço que seja com total dedicação, transparência, lealdade. E isso faz toda a diferença para o cliente. Entendi, isso é maravilhoso, né? Uhum, Isso é sim, maravilhoso. é dessa forma. O cliente ele se sentir acolhido ali, se sentir seguro com quem está o representando, né? Então, essas pastas se dividem e você então é da pasta imobiliária, direito imobiliário e direito empresarial, né? Que Isso, você aham. mencionou, né? Então, nós queremos aqui, então, teremos uma breve conversa aqui a respeito desse tema imobiliário. Uma breve explicação aqui desse tema imobiliário. Porque diante de tantos assuntos que a gente vê na área do direito, nós temos então essa área específica imobiliária, que é pouco falado, talvez, eu pelo menos vou falar por mim, né, Ismael? É pouco falado para mim, né, sobre essa área imobiliária. Então, nós temos a oportunidade hoje aqui, não só eu, mas todos que vão ter acesso, ouvir um pouco sobre essa área imobiliária, Kleber, Dr. Kleber, justamente por ser tão pouco comentado, tão pouco falado, talvez até em podcasts, né? Não, a gente não se vê muito sobre hoje está em alta o tema policial, né? Hoje está em alta os Direito temas. criminal, Isso, previdenciário, né? O isso. trabalhista. Hoje os podcasts, hoje, alguns chegam a pingar sangue, né? A galera gosta do mórbido, né? A galera Aham, gosta do mórbido. sim. Mas hoje nós vamos aqui falar tecnicamente, mas com muita bom humor aqui. Direito imobiliário é essencial. E aí, por quê? Quais as razões? Direito imobiliário, na verdade, é um nome um pouco técnico, né? Mas o que trata o direito imobiliário? Porque é uma dúvida de muita gente. Sim. Trata sobre questões envolvendo locação, questões envolvendo compra e venda, direito de vizinhança. O meu vizinho está construindo um muro, acho que ele está invadindo a minha parte do terreno. Ou essa obra do vizinho ela está potencialmente comprometendo a minha estrutura da minha casa. É direito de vizinhança. Compra e venda, né? Os contratos de compra e venda, a documentação, isso faz parte do campo do direito imobiliário. Locação, né? Nós vamos alugar esse imóvel para outra pessoa, vamos alugar um imóvel de outra pessoa, tanto a residencial quanto a comercial, está dentro do guarda-chuva de direito imobiliário. Também as questões de condomínio, seja o condomínio que a gente chama de vertical ou horizontal, ou seja, aquele condomínio de prédios, né? Ou aquele condomínio de terrenos, de lotes. Certo. Tudo faz parte do direito imobiliário.
Regularização de imóveis. Olha, eu moro numa casa que eu não tenho escritura. Como é que eu faço para aquilo ser meu perante o cartório? Então, todos esses assuntos fazem parte do direito imobiliário. O advogado especialista em direito imobiliário ele vai tratar desses assuntos e os outros correlatos com propriedade. Propriedade e posse, assim, sabe? Sim, sobre imóveis. Tá certo. Eu queria abrir aqui um parênteses bem importante, porque eu tive uma situação quando eu atuava como mestre de obras há não tantos anos atrás, porque eu não sou velho, não há tantos anos, mas eu tive um problema na construção. Então, nós tínhamos lá um terreno, 3 terrenos para chegar na esquina, certo? E na escritura da proprietária constava uma metragem de frente. Então, o engenheiro fez o projeto baseado naquela medida. Tá? Mas passou então o projeto para o mestre de obras fazer. Quando eu vou lá passar a trena, falta 1 metro desse terreno. Prédios para cá, para a gente medir também o terreno do vizinho, não estava certo. Fomos no vizinho da direita, também estava certo. Mas na escritura dela constava uma metragem e estava faltando 1 metro. Então, interrompemos a construção, foi feito um procedimento, ela acionou advogados para poder ver qual era a circunstância que ela devia tomar, porque notoriamente ela estava saindo no prejuízo em 1 metro por 45 de comprimento. Era área comercial. E aí parou a construção e começou o processo para saber aonde estava o erro. E o erro estava justamente na outra esquina, na divisa do outro quarteirão. Então já eram prédios antigos que vinham, construções antigas que vieram, aspas, roubando pedacinhos de metro, e quando chegou no terreno dela, então faltava 1 metro. E, enfim, construímos a obra e o processo não tinha sido resolvido, né? A obra levou aproximadamente 1 ano para ser concluída, mas ainda estava em processo e tal. E isso está dentro, como vou usar o teu termo, isso está no guarda-chuva da direito imobiliário. Né? Isso, são situações corriqueiras, infelizmente. Tem algumas causas que podem explicar isso aí. Antes, as medições eram um pouco imprecisas. Se media por uma técnica que hoje não é mais usada. Hoje é por georreferenciamento. Então, o agrimensor ali, ele faz uma medição bem mais precisa. Isso acontece muito com área rural. Então, tem lá uma escritura de um alqueire e uma quarta de um alqueire. Quando vai medir, tem um alqueire 0,8, mais ou menos. Tem uma sobra de terra bem grande. Exato. Ou pode ter uma falta de área também. O que é necessário fazer? Se não identificar onde que está, se é uma construção ou se é uma propriedade que invadiu, tem que fazer uma retificação da matrícula no cartório de imóveis. Porque se for financiar, se for tomar algum tipo de dinheiro subsidiário, as confrontações têm que ser idênticas às da matrícula. Certo. Mas, infelizmente, é algo bem usual. Também há situações que nós nos deparamos de um terceiro que constrói no terreno errado. Já aconteceu isso. Uau. E aí a lei ela tem algumas regras, algumas indenizações para quem é proprietário do terreno. Se passar até de um determinado coeficiente, indeniza. Se não, pode ter uma demolição daquela área. Então, para cada caso tem um tipo de consequência. Sim. Mas, infelizmente, é bem trivial esse tipo de problema. Ainda. Entendi. Daqui a um tempo, penso que vai diminuir porque essas medições mais precisas, elas vão se consolidando e os erros vão diminuindo. Né? Nós temos, então, a exemplo disso, a década de 70, talvez 60, 70, na época que meus pais foram embora para São Paulo, os terrenos eram vendidos e depois, no futuro, como é o caso do meu pai mesmo, os donos faleceram e passou-se o tempo, muitos terrenos foram invadidos,
né? Alguns compraram, foram lá, pagaram. No caso do meu pai, foi lá, comprou, foi um dos primeiros que comprou os lotes ali. De repente começou a vir gente e foi invadindo e depois teve que legalizar tudo isso. Então não tinha uma medição precisa, a pessoa media ali do jeito dele, bom, enfim, chegou num ponto em que a situação foi caótica para se resolver, né? Sim. Então, e aí, doutor, eu percebo que é tão importante o direito imobiliário. Sim, o direito imobiliário ele tem uma importância muito grande porque muito grande, né? nós temos que morar em algum lugar. Exato. Então, ou nós dependemos de uma locação, ou nós vamos comprar um imóvel de uma compra e venda, ou nós vamos regularizar o imóvel que nós já temos. Então, o direito imobiliário ele está no nosso contexto todos os dias. Nós que não sabemos, de repente, identificar que aquilo faz parte do direito imobiliário, sim, mas aquilo está no nosso cotidiano. Exato. É muito, muito próximo de nós. Uau, é muito latente, é muito diário. Vou empreender, preciso alugar um comércio, direito imobiliário. Isso. Aí eu vou fazer um contrato de locação, preciso colocar algumas cláusulas, né? Qual que é o tempo dessa locação? Qual que é o índice de reajuste? Qual que é o valor do aluguel? Direito imobiliário. Então vem fazer parte de todo esse cotidiano da nossa vida. Que fantástico, né? Nós temos aqui, então, para a gente começar a ter uma amplitude, né? Eu quero comprar um imóvel e esse imóvel ele não tem documentação legal, aspas aí, né? Documentação legal que eu estou dizendo, escrituras e tal, e parte para esse campo. Então eu vou lá comprar, vou adquirir esse terreno, ou esta casa que seja. E qual é o passo a passo legal disso para que a gente possa ter uma ideia? Para o leigo aqui, para entender. Por exemplo, né? Nós temos casos aqui na nossa região que foi herança e estava no nome do pai e o pai veio a falecer e os filhos não escrituraram isso. E isso foi passando o tempo e então chegou na mão agora de 10 filhos, podemos assim dizer. Sim. Então vamos lá. Quando a pessoa vai comprar um imóvel, a primeira coisa que ela precisa fazer é o que os advogados de direito imobiliário fazem para ela, e outros advogados também, mas é muito peculiar do direito imobiliário, um cuidado que chama due diligence. O que é isso? Eu vou, primeira coisa, saber se o teu imóvel que está comprando, se ele tem uma escritura pública, aquela feita no cartório. E se tem a escritura pública, se há uma matrícula desse imóvel. Eu vou até o cartório de imóveis e faço uma busca por matrícula. Então, coloco, olha, o endereço tal, na rua tal, número tal, bairro tal. Existe matrícula lá? Existe a matrícula. A matrícula está em nome de quem? A matrícula está em nome do vendedor. Então, esses cuidados a gente precisa se cercar deles. Mas, às vezes, não existe matrícula. É uma área que foi acontecendo a posse. Não sei quem veio há 50 anos atrás, aí me vendeu através de um contratinho particular, e assim foi ficando. Então, neste caso, a gente está falando de uma cessão de posse, porque posse é uma coisa e propriedade é outra. Propriedade é você ter a matrícula do bem no cartório de imóveis, então você tem documentado. A posse é uma situação de fato. Eu estou naquele terreno há 10, 15, 20, 30 anos, mas eu não tenho a documentação. Então, eu tenho posse. Então, propriedade, eu tenho a documentação. Posse, eu estou lá de fato nesse tempo e eu reivindico como se fosse meu. Não pago aluguel a ninguém nessa posse que a gente está falando para fins, né, de aquisição. E eu sou o dono daquele imóvel, sou eu quem paga os impostos, o cadastro na prefeitura está em meu nome, do IPTU. Eu ajo lá como se eu fosse dono. Então, eu tenho a posse e eu posso ter a propriedade. Então, a primeira coisa para a pessoa saber, quando é o comprador, o que o vendedor tem de fato. Tem matrícula, tem propriedade ou ele tem posse. Depois de saber esse caminho, nós vamos fazer o contrato ideal. Talvez uma escritura pública de compra e venda, talvez uma cessão de direitos de posse. Então, são coisas que nós vamos começar a documentar. Depois, nós vamos ver se contra essa pessoa corre processos de falência, processos trabalhistas, processos cíveis de IPTU, toda a documentação, para ver se isso vai atingir o imóvel.
São processos que dizem respeito ao imóvel, Entendi. não à vida pessoal da pessoa. Entendi. Ah, a pessoa tem lá um processo criminal por agressão, agrediu o vizinho. Isso não diz respeito ao imóvel, Ao imóvel. só ao imóvel. Tá. Certo. Depois nós vamos ver como é que estão os débitos fiscais desse imóvel. Tem débito de IPTU? Tem débito perante a Fazenda Estadual, Federal? Não, não tem débitos. Então, é condomínio, vamos ver se tem débitos junto ao condomínio. Para quê? Para trazer mais segurança para quem compra. Entendi. Então, para você não ser surpreendido com surpresas assim desagradáveis, olha, você comprou essa casa, mas essa casa está num litígio judicial. Esse vendedor, ele é fiador de um contrato de locação e deu esse imóvel como garantia e não foi pago o contrato de locação. Então, esse imóvel que você comprou pode ser meu, eu estou disputando ele judicialmente. Pensa que notícia desagradável. Poxa vida. E depois a situação fica mais complexa, porque às vezes é o único bem da pessoa, a pessoa pegou aquele dinheiro que você pagou, ela empregou, gastou, como é que você vai reaver isso aí? Então, esses cuidados são muito importantes. O contrato de compra e venda, essa diligência, geralmente ela é muito negligenciada. No anseio de se concretizar as negociações, isso é ignorado e depois traz consequências seríssimas para as pessoas. Sim. Então, esses cuidados na compra e venda são muito importantes. Entendi. Olha, é uma coisa que é importante também a se falar, que eu acredito ser aqui relevante. O copo não pode cair novamente, né? O acordo do valor. Né? Sim. Esse acordo do valor. Eu acredito que seja muito importante isso também. Esses dias atrás eu tive conversando com um amigo e foi uma conversa assim que nós estávamos nos preparando para fazer o podcast de hoje e me veio ali nas mãos, né, como se fosse, olha, Ismael, isso aqui vai ser interessante de você perguntar, porque foi um fato muito curioso. Um amigo nosso que faz publicidade para a gente foi lá para poder receber um valor, enfim. E aí nós comentando sobre a alegria que estava de ter comprado uma casa. Sim. E aí ele falou, poxa, eu comprei a casa e tal, ainda tenho, vou repassar o valor, vai vir a família para receber, eu vou repassar o valor. E uma coisa que eu fiquei muito feliz é que agora me deram notícia que vai passar asfalto na frente da casa lá e vai valorizar mais ainda o local, e o pessoal nem estava sabendo que ia passar asfalto lá, porque o pessoal não é daqui. Ele falou, agora meu medo é do pessoal ficar sabendo e alterar o valor do imóvel, né? Doutor, como é que lida com essa situação da questão do acordo do valor do imóvel? Sim, é muito importante fazer um contrato de compromisso de compra e venda, como é chamado. Contrato de compromisso de compra e venda. Tá. Por quê? Os imóveis que têm valor acima de 30 salários mínimos, segundo o Código Civil, ele precisa ser feito essa negociação através de uma escritura pública no cartório, de tabelionato de notas. Então, sabe quando a gente vai assinar aquela escritura de compra e venda? Sim. Aquilo é porque o imóvel é mais que 30 salários mínimos. Sim. Então, se a gente fizer um contrato particular, definitivo sobre aquilo, esse contrato é nulo. Uhum. Mas o que traz a segurança jurídica? É um contrato de compromisso de compra e venda ou o tal do pré-contrato, que nós chamamos. Lá eu falo o seguinte, olha, eu estou negociando esse imóvel com o Ismael, eu vou pagar pelo esse imóvel aí R$200 mil, eu vou pagar da forma XYZ, após o último pagamento, ele tem 30 dias para ir ao cartório e outorgar a escritura pública de compra e venda, que é o documento formal, porque com essa escritura nós levamos a matrícula do imóvel e fazemos o registro na matrícula que você agora é o novo proprietário. Então, por isso que esse contrato, esse pré-contrato, ele é muito importante para negociar valores, datas de pagamento, os impostos que estão inclusos ou não. Então, por tradição, nós fazemos assim, que a partir daquela data da negociação, os impostos são por minha conta. Sim. E antes, os impostos são por conta do vendedor. Certo. Então, essas coisas são muito importantes estipular, porque senão não há uma segurança jurídica. Nós apalavramos que eu vou vender esse imóvel por 200 mil, amanhã ou depois, como esse caso, né? Eu descubro que vai ter uma valorização imobiliária ali, porque vai passar um asfalto, ou porque vai ser feita uma universidade perto desse imóvel, e eu falo que eu não quero mais 200, que eu quero 400. Se você não tem um contrato escrito
com todas essas garantias, você fica à mercê da outra pessoa e você perde toda a segurança jurídica. Olha, que importante isso. É muito importante. Que importante, né? Muito relevante essa situação, porque, como você mesmo mencionou, poxa, de repente chegou uma informação que aquele local vai ser asfaltado, vai ter uma universidade, vai ter uma indústria, vai ter uma escola, e Sim, aí, puxa, bateu aquela, caramba, e agora, né? Eu vou ter que, não vou poder vender por esse preço, vou, colocar mais sim. dinheiro nesse negócio. E aí a pessoa fica. Infelizmente, isso é mais comum do que nós pensamos. Esses arrependimentos nas negociações imobiliárias. Tanto que os corretores de imóveis sofrem, Sim, porque eles estão ali para o vendedor, eles fazem uma palavra ali com o comprador, né, negociam, pactuam e depois, às vezes, o vendedor ele se arrepende. Porque o meu vizinho está vendendo por 300, então eu não posso mais vender por 200. Mas escuta, eu já falei com fulano, já está certo. Não, mas eu quero voltar atrás. É por isso que nós fazemos um contrato hoje na hora. É um contrato, ele é mais simples, mas ele é para garantir essa negociação. A entendi. gente chama de pré-contrato. Um contrato melhor elaborado é o contrato de compromisso de compra e venda. E aí você me pergunta, mas e a posse que você falou que não tem uma escritura lá, não tem uma matrícula? A posse é documentada através de um contrato típico dela, que a gente chama de cessão de direitos possessórios. Então a posse, ela não pode ser objeto de um contrato de compra e venda. Porque a compra e venda, ela demanda uma matrícula, ela demanda uma existência jurídica daquele imóvel, Sim, quando a posse não tem. Porque é um imóvel, às vezes, que veio de invasão, é um imóvel que está ali se perpetuando no tempo. entendo. E quem vende, às vezes, aquele imóvel não é o proprietário. Sim, Então é muito importante o contrato adequado, a negociação adequada, porque é o sonho, né? Adquirir um imóvel é um sonho de cada um. sim. E eu tenho certeza, até quem tem vários imóveis, cada vez que adquire um novo, se sente ali mais seguro financeiramente, se sente satisfeito. Então, isso não pode ser frustrado, talvez por uma falta de cuidado, por uma atenção que nós temos que ter, porque o dinheiro é tão suado, né? Poxa vida. E é como foi mencionado, o sonho, né? Sim, E aí vai ali guardando um valor, ou enfim, vai tendo. Recebe talvez uma herança, alguma coisa, e vai comprar um imóvel e chega numa situação como essa. Aquilo que era sonho se torna um desgaste muito grande. Eu me lembro de uma situação também aqui para a gente corroborar com isso. Talvez nós falaremos isso um pouquinho mais para frente aqui, voltaremos, na verdade, a falar sobre isso. Mas a empresa que vende condomínios vertical, como é o caso do tio do Dr. Gabriel, né? uma incorporadora? Ela, acredito que sim. Ela vendeu, mas aí assim, a decoração, o acabamento em si é por conta do proprietário, Sim, né? E aí só apenas faz ali os chamado popularmente de obra branca. obra branca, É, né? E aí, enfim, foi falado que ia entregar de tal forma e acabou entregando de uma outra forma. E aí, rapaz, e nisso é uma. E cabe dentro do direito imobiliário também recorrer todos esses direitos que foi posteriormente assinado pelos compradores. sim, o imóvel na planta ou o contrato que nós fazemos para adquirir um imóvel novo que está sendo construído, ele tem que ter todas as especificações, né? E também uma outra questão recorrente no direito imobiliário são os distratos. Então eu comprei um imóvel na planta, um apartamento, ou até uma casa que eu comprei na planta de um incorporador de imobiliário, de uma loteadora, mas me aconteceu um imprevisto, eu não vou poder pagar, ou eu me arrependi, aí eu quero fazer o distrato. Geralmente, essas cláusulas dessas empresas são muito abusivas. O Superior Tribunal de Justiça, ele pacificou o entendimento que no distrato não pode ser cobrado mais que 20% do valor da negociação. Sim. E geralmente essas empresas querem cobrar 50%, quanto muito até 75%. Bom, Então, um bom contrato, uma boa assessoria jurídica faz toda a diferença. toda a diferença aí, hein? Sim, Nós queríamos aqui falar um pouco sobre a questão a importância, né, dos contratos, as especificações, índices de correção, juros, débitos do imóvel e tal.
esses índices que a gente precisa entender, desses gráficos, porque eu acredito que com o passar do tempo se valoriza o imóvel também, acresce também no valor dos IPTUs, enfim, Sim. por metro quadrado, tudo isso, né? Mas uma outra abordagem que eu gostaria aqui de mencionar, que nós talvez está um pouco fora do nosso tema, mas se por exemplo, a pessoa ela compra um imóvel que consta lá na escritura, na prefeitura, uma metragem, mas no físico existe outra metragem. Então, no sistema está constando 100 metros, mas no real ela tem 200 metros de construção. Tá ok. E aí vendeu-se por 200 metros, mas consta na prefeitura 100 metros. É cobrado pelos 100 metros, né? Os impostos? Sim. Sim, mas a prefeitura pode retificar essa área na medição dela para fins de IPTU, né? Sim. Ela pode retificar e levar essa metragem para o ideal do terreno. Por que que isso não é feito ainda? Porque o sistema de apuração de impostos de predial, territorial urbano, IPTU, ainda ele é um pouco impreciso, ele é um pouco artesanal, mas já que a gente tem notícias de medição através de drones, satélites, Sim. até para ampliação de obra da casa. Então, a minha casa tem 230 metros quadrados de área construída, mas eu fiz um puxado lá, ela foi para 290. Então, como o fiscal não vai visitar a minha obra para retificar isso aí, está tendo já medição por drone, se está tendo algum tipo assim de ampliação, isso já está chegando até o proprietário, o contribuinte. E aí, quando menos espera, né? Vem a conta mais cara. Vem a conta mais cara, ele. Mas como assim? Não, como assim? Poxa, se alterou isso aí, né? Sim. Eu me lembro de uma situação aqui, quando eu construí a casa da minha sogra, futuramente nós fizemos uma ampliação, e era uma boa ampliação, na verdade, era 70 metros e nós ampliamos mais 90 metros de obra na casa dela, né? E aí o engenheiro, na época, ele fez todo o projeto para a gente, tal, falou, ó, recolhe tudo certinho, porque isso aqui vocês estão dobrando e ainda um pouco mais do tamanho. Sim. Da E o obra ideal aqui. ainda é levar essa ampliação de área na matrícula do imóvel. Sim. Porque na matrícula vai constar um lote, terreno urbano, de tantos metros por frente, por tantos metros de fundo, confrontando com fulano, com ciclano, papapá, papapá. Sim. Dele vem a averbação, né? AV, que a gente vê na matrícula. Exato. Área construída. 230 metros quadrados de área construída, assim, uma casa de alvenaria. Então, quando a gente leva essa retificação lá, tem um custo, claro, mas nos traz segurança. Se nós vendemos esse imóvel, vamos fazer um financiamento, o banco quer que essa área esteja legalizada na matrícula do imóvel. Importante. Senão, ele não faz o financiamento. Isso. Você vai fazer até imagina que você vai fazer um seguro contra incêndio. E por uma fatalidade pega fogo na sua casa. E você fez uma pólice lá de 300 mil reais. E você fala que a tua área tem tua casa tem uma área construída de 250 metros quadrados. Mas, de fato, é 300 e a matrícula consta 250. Você pode ter um questionamento da seguradora. Olha, mas a matrícula custa tanto de área construída. Sim. Olha, por que está tendo essa divergência? Você omitiu informação. Então, quanto mais regularizado tiver, melhor. Traz segurança para todas as partes. Mais seguro fica. Uhum. Não é isso? E, doutor, vamos falar um pouco sobre due diligência e sua importância. IPTU, INSS, certidões das justiças, matrícula atualizada do imóvel, condomínio. Como é que se dá tudo isso nesse âmbito para que a gente possa ter uma compreensão, como nós dissemos aqui no início, para o leigo, né? Porque eu acredito que algumas pessoas elas vão comprar um imóvel, como temos amigos que estão vindo de fora para cá, para o norte, e chegam aqui, pô, simplesmente vou comprar uma casa. Pá, compra a casa, mas tem todo enfim, uma infinidade de situações para ele regularizar. Sim, a due diligência, né, como nós tínhamos dado uma pincelada há pouco tempo aqui, ela é uma investigação sobre a situação jurídica do imóvel.
Então, certidões trabalhistas, eu vou ver se contra o vendedor recai débitos trabalhistas e se esses débitos trabalhistas foram pagos ou não, e se esses débitos trabalhistas já estão invadindo o patrimônio dele, principalmente o imóvel que eu quero adquirir, Certo. porque isso é muito arriscado. Se está tendo um processo, eu preciso me certificar disso. E a primeira coisa é olhar a matrícula do imóvel, porque você veja só, se está tendo uma execução que eu estou te executando, e eu levei na matrícula do imóvel uma averbação que existe um processo judicial entre nós e que aquele imóvel faz parte do teu patrimônio e se eu ganhar essa demanda, eu posso adjudicar esse imóvel, eu posso pedir um leilão dele, é dever teu como comprador olhar se na matrícula tem essa informação, porque foi dado publicidade. Você não pode simplesmente falar, olha, eu sou um terceiro de boa fé, eu comprei, mas eu não sabia. A matrícula ela vem para dar publicidade a isso tudo. Então, é como se fosse um jornal ali do imóvel que nós temos que ler. E depois nós vamos ver outras diligências. Tem débitos junto ao município, ao estado, débitos federais que possam recair sobre esse imóvel. Aí esse imóvel está sofrendo uma execução fiscal porque está lá 15 anos sem pagar IPTU. Porque a gente chama de próprio terreno direito. O débito é da própria coisa e não da pessoa. Entendeu? Então, nós temos que fazer uma investigação para não ter nenhuma surpresa desagradável, isso culminar com a perda do dinheiro de quem está comprando. Isso vale também, doutor, para hipotético aqui. Isso vale também no caso da pessoa ter construído sem ter recolhido os devidos, enfim, as devidas taxas e posteriormente eu vou falar aqui de exemplos que eu já tenho visto, Sim. tá? Construiu-se a casa, passado alguns anos, chega lá uma notificação de que aquela casa tem uma dívida com o CREA, certo? E quem comprou aquela casa herdou essa dívida ou a dívida é do construtor? Então, é por isso que eu falei sobre a matrícula. Porque quando eu tenho uma matrícula do imóvel, eu tenho uma área construída, essa área está averbada na matrícula do imóvel, eu tenho que passar por uns pré-requisitos de apresentar certidão negativa de débito do CREA, certidão negativa de impostos junto ao município. Então, presume-se que não há débito nenhum, porque para haver averbação dessa edificação na matrícula do imóvel, eu já tenho que ter apresentado todas essas negativas que não há débitos. Sim, está ok. Ao ponto que quando eu tenho uma matrícula que consta um terreno nu, mas eu tenho uma edificação que eu estou comprando sobre a área e não foi averbado, eu tenho que ir órgão por órgão verificando se há débitos. E se depois eu quero regularizar, eu vou ter que fazer um projeto arquitetônico, recolher tudo isso daí e levar no cartório para fazer essa averbação dessa área. Então, é um risco que eu corro e um débito que eu tenho a mais que eu tenho que jogar na precificação da negociação. Então, quando você não tem uma assessoria adequada, imobiliária sobre isso, você não considera isso no momento da compra. Sim. Mas depois, por exemplo, tem um imposto que é caro, que é o INSS sobre a obra. Então, se eu construir lá e não recolhi o INSS, depois quando eu for dar entrada para pegar a certidão de débito federal, tem que pagar isso. Não raras vezes, casas pequenas geram débito de INSS de 20 a 25 mil reais. E tudo isso não é considerado no momento da compra, porque a pessoa desconhece. Então, são situações que tem que ficar muito atento, que podem trazer aí um desgosto muito grande. Não é? Sim. Pensa que é uma situação assim desgastante, né? Enfim, para a pessoa que está comprando, muitas vezes agindo de boa fé, de boa intenção, do lado de cá, às vezes existe ocultação, vamos dizer assim, de muita coisa para vender, para se livrar. Outra coisa aqui que eu gostaria de... eu não fechei o parênteses do outro, mas fechando e abrindo mais um. Tá? Bom, enfim, no caso do falecimento do proprietário, e os filhos agora vão ter que vender essa propriedade. E aí nós temos aí o nome técnico para isso, né? Sim, que é o inventário judicial. Inventário judicial, tá? Uhum. Isso é da área também imobiliária. Sim, ela é conexa à área imobiliária, né? A gente chama de área de família, mas ela faz parte da área imobiliária. Certo. Então, eu quero comprar um imóvel,
onde o proprietário faleceu e eu estou negociando com os filhos. É necessário fazer um inventário judicial e não posso fazer somente desse imóvel. Quem for inventariar vai ter que inventariar todos os bens da pessoa que sim. faleceu. Olha aí. Então, tem esse imóvel, tem mais vários imóveis, tem dinheiro em conta, tem aplicações, tem que ser tudo inventariado. Neste imóvel, se eu estou comprando, eu posso comprar direto no inventário. A gente chama de cessão de direitos hereditários. Então, eu estou comprando a outra parte da herança nesse imóvel. É possível fazer isso tudo junto para ser mais ágil, ser mais seguro. Mas tem que tomar esses cuidados. Eu não posso comprar um imóvel sem que haja anuência dos demais herdeiros quanto à sua parte como herdeiro que está me vendendo. Então, precisa passar por um processo de inventário. Sim. E recolher os impostos, que a gente chama Certo. de ITCMD, Imposto sobre Transmissão, Causa-Morte e Doação, Sim. sobre esse bem e os demais bens também. É claro que, como eu estou comprando, esse bem é que me interessa, né? Mas os demais bens têm que ser inventariados todos juntos. Todos juntos. Todos juntos. Porque todos pertenciam, né, àquela pessoa. Isso, ao decujus, que a gente chama juridicamente falando, que é ao falecido, né? Ao falecido. Como é o nome? Decujus. Decujus. É o juridiquês, né? O juridiquês. Então, o falecido não pôde levar nada e agora fica aqui a bronca, entre aspas, aí para todo mundo ter que, enfim, tomar as suas devidas providências para vender. Ou seja, tinha uma propriedade aqui, mas também tinha uma propriedade lá, mas o interessado é nessa aqui, mas tem que fazer daquela lá também. Tem que o conjunto. É por isso que está se falando muito agora, as pessoas devem ter ouvido esse termo holding familiar. O que é holding? É uma empresa onde eu coloco todos os bens dentro dessa empresa. Porque quando morre o sócio da empresa, não precisa abrir inventário. Eu não preciso pagar imposto sobre transmissão, causa-morte e doação, porque esse imóvel sai da pessoa física e vai para a pessoa jurídica, vai para a empresa. Então, o processo é muito mais simples. Olha só. Ainda mais agora, com o novo projeto da reforma tributária, que vai aumentar em muito o imposto sobre transmissão, causa-morte e doação. No estado do Paraná, por exemplo, ele é 2%, esse imposto. Sim. Com a reforma tributária, depender do patrimônio da pessoa, ele pode chegar seguramente a 30%. Poxa vida. Então, por isso que está se correndo muito uma corrida, que a gente tem visto muito vídeo e anúncio, holding familiar, faça sua holding, porque é para deixar mais simples a sucessão, para que o herdeiro não se veja naquela situação. Porque você veja, o herdeiro ele tem que pagar esse imposto à vista. Sim. Ele tem que pagar um imposto, ele tem que pagar os honorários do advogado, ele tem que pagar o cartório, se for extrajudicial, se for judicial, tem que pagar as custas do fórum. Então, uma despesa que muitas vezes ele não está preparado. Ele pode até ter patrimônio, mas não tem liquidez para pagar tudo isso. Uau. E é uma baita de uma dificuldade daí. E aí, bom, enfim, não está dentro do tema, mas eu vi esses dias atrás aí uma situação, né, que me pegou de surpresa, que é, por exemplo, aí a questão do seguro familiar, enfim, o tão famoso, como é que é o termo, meu Deus do céu? Quando você precisa pagar ali mensalmente um carnezinho para o seu... Me ajuda aí, Gabriel, depois eu corto. Quando vai pagar lá o seguro de... Qual? Para o caixão. O seguro funerário? Seguro funerário. Muito obrigado. O seguro funerário. Bom, mas enfim, assim, essas pessoas que estão já hoje vendendo o plano funerário, enfim, estão incluindo muitas outras coisas. Inclusive, você estava na reunião lá em Andirá, você viu, e já estão incluindo já muitas outras coisas além do plano funerário. Né? E eu não sei, mas a conversa que eu tive com uma pessoa é que pode ser até que algumas empresas já comecem até a oferecer esse tipo de trabalho prévio já. Já há esse serviço, que eles chamam de seguro de sucessão. É um produto dos bancos, das corretoras, né? Sim. Até, as pessoas podem até fazer o seguro de vida da pessoa lá, Sim. do proprietário do imóvel. Ele morrendo com esse seguro de vida, ele não tem uma destinação vinculada. É um dinheiro que você pode fazer o que bem entender. Eles utilizam, talvez, às vezes, para sucessão. Sim. E esse seguro de sucessão que eu te falei, ele é muito comum no ramo das empresas. Porque pense bem,
nós temos uma empresa que vale 10 milhões de reais. Amanhã você morre, certo? Sim. Eu, como sócio, não tenho afinidade empresarial, tino, com os seus filhos ou com a sua mulher. Nós dois entendemos do negócio. Mas eu preciso comprar a parte sua com eles. Só que eu não tenho 5 milhões. Nossa empresa vale 10, mas eu não tenho 5 milhões em recursos financeiros. Então, faz-se um seguro de sucessão empresarial para esse fim. Então, eu pago o seguro, por exemplo, sei lá, 3 mil reais por mês. Ocorrendo um evento morte seu e eu quero comprar a sua parte na empresa, seus familiares concordam, depender do contrato social, esse seguro vem para esse momento aí, para suprir esse momento de escassez. Uau! Interessante, Então, né? é muito interessante. Sim. Muito interessante. E aí eu ouvi uma conversa de que sim, é possível que esses planos já incluam também, já estão fazendo inclusões aí dessas questões de patrimônio. O seguro funerário, né? Seguro A funerário. única coisa que a pessoa precisa ter muito cuidado, porque o seguro, ele é regido pela apólice. A apólice é aquele documento que a gente assina, que tem o nosso nome, tem o registro na SUSEP e tudo mais. É porque geralmente as pessoas pagam esse seguro funerário através de um carnê. Exato. Mas é muito importante que peça à funerária que está vendendo esse seguro a apólice do seguro. Por exemplo, na apólice ela vai dizer qual que é a cobertura, quantos quilômetros de auxílio funerário que eu vou ter. A pessoa faleceu lá no Mato Grosso. Eu tenho lá, do Paraná lá, vamos dizer assim, 600 quilômetros. Ida e voltas, 1.200. Eu tenho 1.200 quilômetros de franquia dentro do meu seguro. Meu seguro cobre quanto? Ah, cobre até 20 mil reais, até 40. Nossa, essa pessoa morreu lá numa viagem no Acre. Ele cobre esse translado de avião? Ele cobre o quê? Então é importante a apólice. Então, é um seguro que também serve para o inventário. Ok, não tem problema nenhum, mas tem que constar na apólice. Porque senão tem um problema jurídico nisso. Entendi. O dito pelo não dito tem que judicializar. Sim. E aí, se eu não tenho prova de que aquilo que foi me vendido, foi me prometido, consta realmente nessa apólice, nesse documento, eu não tenho como provar. Exato. Foi só uma conversa. Foi só uma conversa. E aí, de repente, a empresa fala: não, isso nunca existiu, nós nunca vendemos essa promessa, foi um vendedor que já não está conosco, eu não sei por que ele fez isso. E aí, acaba que Poxa, é um assunto sério, hein? acaba que não dá certo, né? Então, Importante. tem muitas empresas idôneas, funerárias, assim, no Brasil, mas é uma situação que a pessoa está sujeita a acontecer. Isso. Então, Exatamente. e se está trabalhando tudo corretamente e a pessoa que está pagando também paga em dia, por que não um documento para regulamentar todas as relações, né? Certeza. Bom, comprei o imóvel, sou dono, fiz um investimento de 500 mil, tá bom pra você não? Fiz um investimento de 500 mil num sobrado de 4 andares, né? Já um predinho, né? E quero alugá-lo. Quero alugar as partes, tá? Direitos e deveres, né? Como nós temos aqui na nossa pauta, direitos e deveres da locação de imóveis. Isso também é uma área do direito imobiliário que tanto o locador como o locatário vai ter que, não é que vai ter que, mas necessitará, né, desse trabalho jurídico para a sua segurança. E aí, meu irmão? Como nós vamos trabalhar com isso? Sendo redundante, vamos começar pelo início, né? No início. Um bom contrato de locação, ele é primordial. Sim. Primeira coisa, definir se essa locação é uma locação residencial ou não residencial. Porque tem algumas diferenças. Nós temos hoje a lei do inquilinato. Nós temos três leis que vão regir essa relação locatícia. É a lei do inquilinato, é o Estatuto da Terra, que são arrendamentos rurais, é a locação rural, é o Estatuto da Terra. Sim. E nós temos o Código Civil, que vai regulamentar sobre hotel, motel, vaga de garagem, tudo que não está exposto na lei do inquilinato. A lei do inquilinato, como chamado, porque há quem diga que ela é mais voltada para o locatário, para aquele que aluga, o inquilino,
mas ela é bem equilibrada, mas foi um nome que foi batizado e assim se consolidou, ele vem trazer direitos e deveres para ambas as partes. Por exemplo, é o meu dever como locador manter a vigência da nossa locação. É teu dever como locatário pagar o aluguel em dia. Ou pagar também, além do aluguel, o IPTU que ficou convencionado para você pagar, que hoje tem sido muito recorrente esse tipo de pactuação. É teu dever como locatário pagar o aluguel no reajuste, na data que foi reajustado, mediante o índice que nós colocamos, né? É meu dever como locador manter a posse a você desse imóvel. Então, você vai ter a posse, você vai morar. Você tem a posse, a gente chama agora a questão jurídica, mas você vai ter a posse direta e eu vou ter a posse indireta. Certo. Então, são relações. Nem sempre quem aluga é proprietário, porque eu posso ter a posse, mas eu posso alugar esse imóvel. Ah, entendi. Então, eu alugo que eu tenho posse, né? E eu posso ter posse e propriedade. Eu Certo. tenho a matrícula e eu tenho a posse. Mas eu posso ter só a posse, eu posso ter só a propriedade. Não tem problema. Então, são coisas importantes. Por exemplo, muito se fala sobre o direito de preferência. Viu? Eu estou no imóvel alugado e o proprietário vendeu para um terceiro. Mas ele não me ofereceu esse imóvel. Para eu ter o direito de preferência consolidado na lei, eu tenho que ter uma cláusula no meu contrato que fale que eu tenha preferência sobre esse imóvel. E além disso, o que muita gente não sabe, eu tenho que levar o contrato de locação na matrícula do imóvel e averbar ele na matrícula do imóvel, para eu reclamar do direito de preferência. Porque aí o seguinte, se você vendeu esse imóvel por R$300.000 e não me ofereceu por 300 mil, eu posso ir em juízo, depositar os 300 mil e pedir para que o imóvel seja transferido ao meu nome. Chama de direito de preferência. Direito de preferência. São coisas interessantes, né? Nós temos, assim, esse conhecimento popular. Olha, se eu for vender, eu tenho que notificar um inquilino com 30 dias sobre essa compra, essa venda. Mas as pessoas não sabem bem como é que funciona essa indenização ou esse direito de você ter o imóvel para si, pelo aquele valor que foi oferecido a um terceiro. Então, tudo isso passa por um contrato muito bem elaborado. As garantias, que a lei de locações, ela fala de 3 garantias. Ela fala da caução, do fiador e do seguro-fiança. O que é caução? Eu posso colocar como caução um bem imóvel e imóvel meu. Então, Isaías, eu estou alugando o seu imóvel, mas eu quero colocar o meu imóvel de Curitiba como garantia da nossa locação que nós fizemos lá na praia, em Camboriú. Porque você não me conhece e assim, né, o aluguel é caro, é um aluguel, um exemplo de R$5.000, Sim. e eu posso ficar 10 meses sem pagar e qual que é a garantia que eu te dou? Então, eu posso colocar como caução esse imóvel, eu posso colocar um carro, joias, obra de artes, sem problema nenhum. Ou eu posso colocar um fiador. Ó, o meu fiador é o José de tal. Então, eu não posso colocar mais de uma garantia, senão o contrato é nulo. Eu não posso colocar a caução e o fiador. Ou eu posso colocar o seguro-fiança. Eu estou contratando um seguro junto ao banco, um título de capitalização no valor de 100 mil. Equivale a 10 meses de aluguel, um exemplo. O aluguel é 10 mil. Eu estou contratando isso daí. Geralmente, a caução ela é em 3 meses de aluguel, mas nós podemos convencionar um outro prazo. Isso tem uma liberdade nesse sentido. É muito importante também o fiador ter em mente que quando ele presta fiança no contrato de locação e ele tem um único imóvel, se o inquilino, o locatário, não pagar esse débito, o bem do fiador pode ir a leilão. E ele não pode invocar o que a gente chama de bem de família. Por quê? Porque o bem de família é quando você só tem aquele único lugar para morar. Mas quando você é locador no contrato de locação, o bem de família não protege o teu imóvel. É por isso que tem essa frase popular, né? Eu não sou fiador nem do meu filho. Uhum. É por conta dessas coisas. E agora eu vou te falar um fato muito curioso, que é injusto. O fiador, ele não pode invocar bem de família do imóvel, o único imóvel que ele tem, que ele está garantindo no contrato de locação. Mas o devedor, o locatário, se ele tem só um imóvel, ele pode alegar o bem de família. Para você ver que ele tem uma situação mais privilegiada que o fiador e ele é o devedor, agora está tendo um projeto de lei, já que está na Câmara, foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, para que o imóvel do locatário, do devedor principal, ele vá a leilão. E não pode ser alegado bem de família.
Mas demorou para corrigir essa injustiça, né? Que coisa mais terrível, né? É terrível. Porque... Então, tudo isso Sim. prescinde de um bom contrato, um contrato muito bem elaborado. Antigamente, as pessoas compravam um contrato de locação até na papelaria. Vinha um formulário ali padrão, valor do aluguel, local do imóvel, data, tal. Sim. Hoje não dá mais para ser assim, né? Baixar no Google lá um PDF. Desse jeito. Ou, não, eu vou tirar no Google mesmo um contrato de locação e é tudo igual. Não, cada situação é peculiar, específica. Isso. Pô, eu tô alugando um imóvel com mobília. Eu tenho que fazer um laudo de vistoria. Você tem que assinar junto comigo. Eu tenho que falar que esse imóvel é planejado na cor tal, tantos e tantos metros, por tanto de comprimento, que esse imóvel ele apresenta condições excelentes, né? De durabilidade, que tem uma televisão da marca tal, de tantas polegadas, que ele tem uma cama, que o quarto é mobiliado, que na cozinha tem frigobar, geladeira, tem tudo. Eu preciso documentar. E junto a isso eu preciso fazer um laudo também de avaliação. Né? Eu preciso falar que essa mobília corresponde a X mil reais. Porque senão, quando o inquilino sai, me falta mobília ou alguma coisa danificada, eu não tenho como documentar isso. Para você ver como é que é importante um bom contrato de locação. Muito importante. Principalmente quando a gente fala de despejo também. Sim. Olha, o inquilino não está pagando o aluguel, eu vou ingressar com uma ação de despejo. Para eu despejar, eu tenho que ter um contrato escrito. Senão, eu não consigo fazer esse despejo liminar, que a gente chama assim, que é aquele despejo rápido em 30 dias. Senão, fica me perdurando na situação na justiça por muito tempo. Então, o contrato, ele vem dar tranquilidade, tanto para o locador como para o colocatário. Um bom contrato. É muito importante. O locador, ele precisa estar ciente de todas essas situações, né? Tem que deixar muito especificado, né? Bom, vamos falar assim que uma coisa que abriu-se uma curiosidade aqui, importante. Inclusive, eu acho que fica até para dica aqui o pessoal aí, né, que queiram gravar podcasts, né? Nossa sala é alugada, nós temos o equipamento, né? O equipamento pertence ao estúdio e nós alugamos essa sala. E eu posso alugar o estúdio. Eu sou locador da sala, mas eu posso alugar o estúdio também. Como funcionaria isso? Então, tudo isso vai depender do teu contrato. Por exemplo, no teu contrato comercial, você fala que é permitido, o contrato fala que é permitido a sublocação sublocação do local. O que é propriamente a sublocação? É você alugar essa sala e essa sala você pode fracionar. Então, olha, um outro profissional, eu vou alugar esse espaço para esse outro profissional, mas a relação com o proprietário é minha. Sim. Então, isso é sublocação. Se o contrato permite, não tem problema nenhum. Se o contrato não permite, tem problema. E se o contrato é omisso, presume-se que não há impedimento. Entendi. Entendeu? Entendi. Então é por isso que é muito importante. É um outro conceito. E seria muito importante deixar isso claro no contrato. Quanto né? mais claro, melhor. Porque, por exemplo, aqui nós temos um prédio comercial e nós temos porta de entrada, né? E nesse caso eu teria que fazer uma chave para cada pessoa que fosse locar. As pessoas que vão locar têm acesso ao prédio, então seria importante deixar registrado, né? E eu não sei assim até onde iria essa questão, só foi levantada uma hipótese, mas também o proprietário do prédio também poderia dizer, olha, não, você é o único locatário. Ele tem toda a liberdade de proprietário, quando vai locar um imóvel para você ou renovar, falar, olha, eu não permito sublocação por N motivos dele, né? Sim. Por exemplo, uma pessoa que teme pela sua segurança. Certo. Eu confio em você, eu te conheço e eu quero que só você entre nessa sala comercial. Entendo. E porque às vezes está num centro mais perigoso, está no Rio de Janeiro, São Paulo, uma grande metrópole, ele não quer ver gente estranha entrando e saindo daquilo lá a todo momento. Ou às vezes são pessoas que não é o teu caso, claro, aqui do podcast, mas são pessoas talvez que fazem uma perturbação do sossego. Isso. Não é um podcast, mas aqui, por exemplo, é uma sala de reunião de centro de eventos, onde a gente vai
fazer alguns projetos para fazer festas. E assim, algumas pessoas que vêm, de repente, acham de trazer sua bebida alcoólica ali para ir discutindo, para ficar mais descontraído e fluir nas ideias. Só que começa a ter um barulho exacerbado. Ele não quer essas pessoas estranhas, alcoolizadas. Então ele fala, olha, eu não permito sublocação. Só você entra, só você sai. Não tem ilegalidade nenhuma. Se você quer um imóvel, que você queira essa possibilidade, você vai ter que locar com a outra pessoa. Mas tem que estar em contrato. Ou se o contrato autorizar, não tem problema. Entendi. Escrever um fato que eu me lembrei que é interessante também, é a questão do despejo, né? Nós assistimos aqueles filmes americanos, onde a pessoa está devendo o aluguel, ela sai trabalhar, volta, tá a mobília dela pro lado de fora da casa, né? Geralmente é assim. Sim. A pessoa fala, você foi despejado, você não pagou o aluguel, então suas coisas estão aí. E ela se vê naquela tristeza, vai ter que fazer ali aquela mudança, assim, ou vai para a rua, né? Mas o que acontece? No Brasil, não é assim que funciona. Para eu fazer um despejo, para eu retomar o imóvel de uma relação locatícia, é só através de uma ação de despejo. Eu tenho que entrar com o processo, posso pedir até uma tutela para juiz, uma liminar, para que eu faça esse despejo, mas para isso eu tenho que te notificar que você está devendo, dá 30 dias para esse prazo, para você se organizar, o juiz vai te intimar, então tem todo um procedimento. Certo. Então é muito diferente de lá, né, que nós... É um fato Vemos curioso, em né? filmes Isso. aí, né? Até porque, bom, dentro desse aspecto, você estaria colocando uma pessoa na rua. E é claro, né, Dr. Kleber, a gente precisa ser assim franco. É um bate-papo aqui que precisa ser muito franco isso. Existem pessoas que usam de má fé também, Sim. né? Que usam de má fé também, né? Pagam um certo tempo, daqui a pouco elas, bom, enfim, começam a protelar as situações e não é por falta de condições, às vezes é justamente por N razões, mas que às vezes está deixando o proprietário em situação ali de desconforto, e aí começa-se um processo e a pessoa vai... Eu gosto de assistir muito documentários policiais, né? E a gente vê muitas situações, principalmente em São Paulo, obviamente. São Paulo, Rio de Janeiro, cidades grandes, metrópoles aí, em que muitas pessoas fazem isso, alugam casa, ficam um tempo, pagam um tempo do aluguel, depois elas não querem sair de lá, não, parou de pagar e começa ali os processos. Para onde você vai me levar? Para onde você, né? Então, e começa e tal. E aí... É por isso que para o locador, ele tem que fazer uma análise de quem é o inquilino dele, né? Se essa pessoa realmente, se ela tem condições de pagar o aluguel que está sendo proposto ali, se ela tem alguma garantia. Porque é o seguinte, não é só também o valor do aluguel. Imagina que eu entrego uma casa, um ponto comercial para você, pintado com as portas, com as maçanetas, com as lâmpadas, com as mobílias, com o banheiro ali todo estabelecido, com o assento sanitário, tudo. Ou para habitar imediatamente ou para você trabalhar. E você me devolve o imóvel depredado. Imagina que você tira todas as lâmpadas, as paredes estão pintadas de outra cor, manchadas, as paredes estão riscadas, né? Como é que eu vou cobrar de você para que esse imóvel seja restituído da forma como te aluguei, se você não tem nenhuma garantia e se você já não prestou nenhum tipo de caução e se você é uma pessoa que não tem condição financeira para arcar com esse prejuízo? Sim. Ou às vezes tem, mas você se nega a isso e no seu nome não tem nada, mesmo que eu vá executando, você não tem nenhum bem, como é que faz? Começa a ficar inviável, né, a locação. Sim. Então é por isso que tem que ser muito bem regulamentada. Exatamente. Vamos falar um pouco agora sobre condomínios, né? A legislação, há dois tipos de condomínio, então, vertical e horizontal, que são, aí na nossa linguagem popular, como nós dissemos no início aqui, os prédios, né? Que são aí os prédios e também casas nos terrenos devidamente construídas na sua horizontal. E esse conceito gera polêmica no direito imobiliário, hein? Ah, é? Poxa, os técnicos do direito, eles entendem que é o contrário. Ah, é? Que o condomínio horizontal é o do prédio e o vertical de terreno.
Porque eles entendem que o horizontal, o de terreno, o vertical, é parede a parede. Então, ele é horizontal. E o de prédio, que é um piso acima do outro. Então, Sim. mas eu não vou adentrar nessa discussão, que ela não vai levar a lugar nenhum. Vamos pensar no condomínio mesmo de prédio e de terreno, né? De Certo. lote. É. Olha, Isso não uma vai. novidade para mim. Essa foi bacana. Vamos lá. Esse assunto ele é muito pertinente, que eu acho que tem algumas pessoas amigas aí que vão se interessar muito sobre isso. Nesses condomínios existe, então, o síndico, né, eleito pelos condôminos, né, e responsáveis pela administração do condomínio em si. Toda essa questão também, ela é juridicamente amparada também. Tem todos os Sim, seus trâmites jurídicos também. sim, é amparada. É, não raramente as demandas que nós atendemos em relação ao condomínio são demandas que advêm de problemas com o síndico, ali com a gestão dele, né? Certo. Então, tem vários casos lá que a gente vai ver que o síndico, por exemplo, são 100 condôminos. O síndico está munido por 80 procurações. Uau. Aham. Então, o síndico que aprova as próprias contas dele, é o síndico que autoriza as reformas. O síndico ele tem um poder astronômico, que ele não tem um contrapeso ali. A justiça entende que, o judiciário entende, principalmente do estado do Paraná, que essas decisões pelo síndico munido de várias procurações são nulas. Porque, por exemplo, imagina que o síndico autorize por conta própria um aumento de despesa ou que ele autorize ali comprar, vamos dizer assim, fazer uma área gourmet para o prédio. E para isso individe todo o condomínio. Só que o prédio não tem essa necessidade nem tem essa disponibilidade de fundos. Imagina que o síndico baixe uma resolução que no prédio não pode mais ter pet. Nem na área comum, você não pode subir com o teu cachorro. Assim, não pode. Para você ter uma legislação nesse sentido de condomínio, isso tem que advir do regimento interno ou da convenção do condomínio. O que é a convenção do condomínio? A convenção, ela diz respeito a cada unidade habitacional, assim dizendo. Certo. Então ela fala que a unidade habitacional, seu apartamento, ele tem tantos metros quadrados, ele tem uma vaga de garagem, a fachada é assim, a fachada é assada, ele diz respeito à parte estrutural. O regimento interno são mais relativos às coisas cotidianas, às boas convivências entre os condôminos. Então, no regimento interno, por exemplo, ele fala que lá no salão de festas, o horário de funcionamento é até às 10 horas, por exemplo. E que se você carregar o pet na área do hall social lá, o seu pet tem que estar no colo, para que ele não faça o xixi ou o cocô ali. Então, o regimento interno ele vem disciplinando essas coisas, entendeu? Sim. O playground funciona até que horas, o salão de festas, o que pode, o que não pode dentro do condomínio. É possível locação de Airbnb no prédio? Não é possível. Tudo isso vai constar no regimento interno. Entendi. É possível, por exemplo, que uma visita vá até o seu apartamento sem a presença do proprietário? Quando não é possível. Então, o regimento interno vem disciplinando essas coisas. Então, os problemas que a gente enfrenta no judicial são relativos a problemas do regimento interno, a discordância sobre algumas normas. E para que haja alteração do regimento interno, precisa passar numa assembleia ordinária ou extraordinária. E se eu tenho um síndico munido com a procuração de 51% dos condôminos, ele aprova o que ele quer. E nem sempre o que ele quer é bom para todo mundo, principalmente prestações de contas. Então, para você ver como é que esses problemas eles são recorrentes, cotidianos. Então, o judiciário entende que é nulo um síndico com superpoderes. Está dando a ele direito de propriedade. De fazer o que bem entende. Né? E aí é uma coisa que não é legal, né? Não é legal nos dois termos, né? Não é legal no sentido de não é legal mesmo, e no sentido jurídico não é legal, né? E quem vota, quem é condômino, quem é proprietário? Então, Sim. por exemplo, você aluga um apartamento de mim e vai ter uma assembleia. Você só pode ir nessa assembleia com uma procuração otorgada por mim, porque você não é condômino. Uau. Você é só o locatário. Condômino sou eu.
Eu que vou aprovar ou discordar sobre o que está sendo proposto. Rapaz, eu achei interessante essa questão. Vamos bater um pouquinho nessa tecla aí. O locador de um apartamento, ele não pode participar de uma... O locador pode. Quem não pode é o locatário. O locatário, É, desculpa. aham. Isso, o locatário não Isso. pode participar. É o locador. Se o locador for o proprietário, ele pode. Sim. Mas o locatário não, a não ser que ele tenha uma procuração do proprietário daquela unidade habitacional para falar em nome dele. Olha só. Funciona dessa forma. Interessante. Uhum. Porque está dizendo sobre a propriedade dele, né? Exato. Quem pode dispor sobre regras de propriedade é só o proprietário. Só o proprietário. É um conceito que ele faz todo sentido. Porque vai mudar, né? Eu disse. Sim. Doutor, então nós vamos agora falar um pouco sobre regularização de imóveis, né? A importância, né, de regularizar um imóvel que garante aí o reconhecimento legal da propriedade. Tá? Então, a regularização desse imóvel. O imóvel está totalmente ali desregularizado, sem documentação legal, sem a inscrição, enfim. Quais são os caminhos, então, para que a gente possa regularizar esse imóvel? Dentro de uma perspectiva de que o morador ele comprou essa propriedade já também na questão de posse. Uhum. Tá? E já está ali há alguns anos dentro desse imóvel, ou construiu em cima desse imóvel. E aí, quais são os caminhos aí das pedras para a gente chegar lá? Então, uma das ferramentas mais utilizadas para regularizar imóvel é o uso capião. O uso capião, esse termo, às vezes é muito mal visto pelas pessoas que não compreendem o que ele engloba. Pensam assim, uso capião é quem invade a propriedade, pede o uso capião. Não é assim. Imagina que tem um imóvel que há um tempo atrás, uns 50 anos, ele foi feito um contrato de compra e venda, aquele que a gente chama de gaveta. Simples, particular. Sim. De uma pessoa que resolveu lotear aquilo lá de forma até clandestina, vamos dizer assim, porque o loteamento, eu tenho o regular, o clandestino e o irregular. O regular é aquele loteamento que eu resolvo parcelar o solo, dividir ele em terrenos, e eu faço ali no cartório de imóveis esse parcelamento do solo, crio uma matrícula para cada terreno e eu tenho a aprovação da prefeitura. Esse é o regular. Regular. O irregular é aquele que eu dou entrada na prefeitura, dou entrada no cartório de imóveis e começo a vender antes de toda essa aprovação. E o clandestino é aquele que eu não dou entrada em nada. Eu não falo que eu vou parcelar o solo no cartório de imóveis e nem na prefeitura. Então consta lá, por exemplo, um imóvel que é urbano hoje, era rural, mas hoje é urbano, porque a população vai aumentando, né? Aquela expansão ali municipal vai aumentando, e aquele imóvel ali está com, vamos dizer assim, com 50 mil metros quadrados. Eu resolvo fazer terrenos ali, 200 terrenos, por exemplo. Só que eu não regulamentei nada. Certo. E há 50 anos atrás, isso é vendido para o meu avô, que depois vende para um terceiro, que depois vende para um outro terceiro, que vende para mim. Olha só a coincidência, a gente teve um caso assim. Certo. Que é uma coincidência muito grande. Então, não existe matrícula e não existe escritura pública, porque não existe que aquele imóvel ali, ele possui um cadastro no cartório de imóveis. Às vezes tem uma contribuição na prefeitura, um cadastro fiscal. E eu preciso regularizar isso aí. O que eu faço? Eu tenho que fazer uma ação de uso capião. Eu tenho que falar para o juiz, olha, eu sou o proprietário desse imóvel, eu ajo como se eu fosse dono a determinado tempo nesse imóvel, eu tenho essa posse que a gente chama de mansa e pacífica, ou seja, ninguém questiona essa posse de mim, tá? Sim. E eu sou o proprietário de fato. Todos os vizinhos sabem que esse imóvel é meu. Eu pago IPTU sobre esse imóvel, eu tenho água e luz aqui há mais de 10 anos, eu só preciso documentar. Aí a gente entra com esse processo de uso capião, pode ser judicial ou extrajudicial. Vamos falar do judicial. O juiz vai querer saber se de fato eu sou dono. Eu preciso provar com toda essa documentação que eu te falei. E aí a gente, ao final, ele reconhece o uso capião e eu vou ter uma matrícula, a gente chama de aquisição originária no direito, ou seja, eu sou o primeiro dono lá na matrícula de imóvel. Vai abrir uma matrícula número
sei lá, 8.910, um lote de terreno urbano de tanto por tanto metro, tal, decorrente de ação de uso capião. Proprietário, Kleber Moura de Almeida, assim. Então, eu sou o primeiro proprietário registral. Eu consegui regularizar esse imóvel. Entendi. Depois, se eu for vender para você, ele já tem uma regularização. Sim. Aí tem alguns questionamentos interessantes. Por exemplo, assim, olha, a lei de parcelamento mínimo do solo do município, por exemplo, fala que para eu desmembrar um terreno, eu tenho que ter no mínimo 250 metros quadrados, a depender do município. Em Baiti funciona assim. Mas desse imóvel meu, tem 200 metros quadrados. E agora? Eu tenho um óbice na lei. O STJ e o STF entendeu, eu digo, os dois órgãos, porque em situações diferentes dos capião, que quando eu faça uso capião, eu não preciso obedecer esse limite mínimo do município. Certo. Entendeu? Entendi. Então, eu posso fazer uso capião de 50 metros quadrados. Vamos dizer que a minha casa é uma casa muito modesta. Eu tenho uma parte do terreno. Não tem problema, eu não preciso obedecer essa metragem mínima. Entendi. Porque o uso capião é um direito de moradia, né? Muitas vezes sim. ela decorre até do uso capião, que a gente chama de constitucional, que ela é o direito de moradia esculpido na Constituição. Então, se eu tenho essa casa, se eu faço dela minha habitação, se, por exemplo, para algumas modalidades de uso capião isso é necessário, se eu não tenho outro imóvel, eu posso usar uso capião. Ah, mas eu tenho outro imóvel, não tem problema, só muda o meu tempo de posse que tem que ser maior. Por exemplo, eu tenho 3 imóveis, mas eu comprei esse imóvel aqui. Geralmente isso acontece muito também em beira de água, represa, essas coisas que ali não está regularizado. Entendi. Eu comprei aquele ranchinho ali meu, ali na beira do rio, da represa, e eu quero regularizar, mas eu já tenho minha casa. Não tem problema. Eu vou apresentar o título de contratinho de cumprimento, aquele justo título, Sim. e vou falar que eu estou naquela posse lá há mais de 10 anos ou há mais de 15 anos, dependendo da modalidade, e eu consigo o uso capião. Entendi. E aí está regularizado esse imóvel. Esse imóvel pode ser objeto de um financiamento. Esse imóvel pode ser vendido e com essa venda, como ele não é mais posse, ele é propriedade, ele aumenta o seu valor imobiliário. Ele está legalizado, ele está documentado. Sim. Isso é muito importante. E traz uma segurança jurídica. Ele pode ser Exatamente. objeto até de um inventário, porque daí eu já tenho uma matrícula. Quase não se faz inventário sobre cessão de posse. Eu faço inventário mais sobre propriedade. Propriedade. É a forma trivial, né? Mais adequada. Entendido. Agora, nesse caso das propriedades que elas foram vendidas ou loteadas, melhor pergunta, elas foram fragmentadas em terrenos, mas não foi devidamente anunciada aos órgãos competentes, prefeitura, cartório, enfim, e essa pessoa vendeu tudo isso. Bom, hoje já existe bem menos esse tipo de situação, né, doutor? E ainda existe. Ainda existe. Ainda existe, né? Uhum. Mas existe menos, podemos assim dizer? Existe menos porque está se evoluindo para uma regularização imobiliária. Às vezes a gente fala também sobre as situações que eu não posso fazer uso capião. Eu não posso fazer uso capião quando o terreno, o imóvel ali, ele pertence ao município, ao estado ou à União. Ou seja, ele é da cidade, ele é do estado que você reside ou ele é federal. Então, por exemplo, acontece muito que tinha as linhas férreas, né? Sim. Então, a minha casa está muito próxima da linha férrea. E da linha férrea para um margeamento, ali era um terreno da União. Era uma linha férrea, né, federal. Então, ali eu não posso fazer uso capião. Como é que vai resolver? Só através de a gente chama de REURB, um programa de regularização em massa que o município faz para tirar essas pessoas da informalidade na propriedade. Área verde também. Sim. Funciona dessa forma. Porque daí o caminho, eu não posso fazer o capião, então só tem esse caminho. Fantástico. Né? Fantástico. Eu acho que é muito esclarecedor. Né? E essa competência do direito imobiliário, né? Ela traz para colocar aspas aqui, para o cliente, né? Sim. Uma segurança muito importante, né? Recorrer todos esses trâmites legais da sua propriedade traz a segurança para a família, enfim, para o comprador, para o vendedor, né? E, a informalidade como um todo, né? Ela se torna um campo minado, né, doutor? Sim. Se torna um campo minado. Porque às vezes, por mais desorganizados que nós possamos ser,
vai ter uma consequência para alguém, né? Quando a gente Exato. fala principalmente em propriedade. Sim. Amanhã depois, eu acho que não há necessidade, amanhã depois eu venho faltar, os meus filhos se veem diante de um problema de regularização, ou eu comprei esse imóvel, não documentei, se eu posso perder e minha família pode ficar na rua, ou eu fiz uma relação locatícia, mas eu não documentei da forma correta, eu posso sofrer essas consequências da falta de zelo minha, as dores de cabeça, ou vice-versa, né? Então, eu como proprietário posso ter dor de cabeça. Então, tudo tem que ser documentado da melhor forma, com a atenção que merece. E imóvel é um patrimônio que a gente trabalha a vida toda, né? Ou para morar, ou para alugar, ou para comprar, ou para ter uma empresa. Sim. Então, a gente tem que estar sempre muito bem orientado, munido e documentado. Exatamente. Dr. Kleber esteve aqui com a gente hoje falando de direito imobiliário. Nós esperamos que tenha sido muito esclarecedor para você. E essas são as diretrizes, né, que precisa ser tomado. Obviamente de que não falamos de tudo, né? Tem alguma dúvida ao tema que foi proposto aqui, colocamos à mesa praticamente todos os assuntos pertinentes a isso. Obviamente que muitos assuntos ainda precisam ser esclarecidos. E se você tem alguma dúvida, por gentileza, procure um advogado nessa área do direito imobiliário. Deixa sua dúvida aí também, seu questionamento aí nos comentários e certamente será respondido com muito carinho para que você possa sanar as suas dúvidas. Doutor, muito obrigado pela tua presença, por ter aceito o nosso convite. Acredito que foi uma entrevista que, para mim, pelo menos, muito esclarecedora, né? E uma novidade para o canal aqui que nós ainda não tínhamos pensado, né, nessa questão tão importante que é o direito imobiliário dentro de um podcast. Tá? Então, muito obrigado. Eu que agradeço, Mael. Foi uma experiência muito prazerosa, muito diferente. Eu fiquei muito feliz de bater esse papo com você aqui, de conversarmos sobre esses assuntos tão importantes e de ser muito bem recebido no seu podcast. Foi muito boa a experiência mesmo. Muito obrigado pelo convite e pela honra de ter pensado em mim para poder conversar sobre esse assunto. Maravilha. Meu desejo é que você tenha muito sucesso, tá? E que as pessoas possam realmente ter compreendido, entendido e, no mais, que nós possamos ainda marcar outras entrevistas para que a gente possa, de repente, criar aqui novos assuntos, né? Para a gente levantar novos assuntos aqui da área jurídica e para estar esclarecendo mais questionamentos. Eu tenho muitos outros questionamentos, né, da área jurídica, amo o assunto, né? Já lá no início trouxemos o Gabriel aqui, quando o Gabriel estava ali no finalzinho, né? E trouxemos o Gabriel falou muito bem aqui a respeito da área do direito, né? E é um assunto que me interessa muito, gosto muito disso. E então, muito prazer ter lhe conhecido pessoalmente. E vai ser aqui, daqui para frente, uma projeção de ideias, de pensamentos, para que a gente possa, no futuro próximo, a gente estar trazendo novamente Dr. Kleber aqui com a gente. Tá bom? Gente, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos e, como eu sempre digo aqui para vocês, Shalom!